Logo que nascemos, nosso sexo é revelado. Estabelecendo o gênero do bebê, ele passa a viver em um mundo predominantemente azul ou rosa por tradição. Ao longo dos anos, a maioria dos bebês assume-se como meninos ou meninas, usando vestidos e brincando de boneca ou usando calça e jogando bola. Mas para alguns, e não há estatísticas confiáveis a respeito, o que tem entre as pernas não está de acordo com o que tem entre as orelhas. Para esses poucos, a natureza parece ter pregado uma peça de mau gosto. São meninos em corpo de meninas ou meninas em corpo de meninos. Você sabe o que quer dizer transgênero? É exatamente essa realidade de viver em um corpo que você sabe que não está de acordo com o seu sexo. É uma situação muito angustiante e estressante, um transtorno de identidade de gênero. Isso provoca um grande sofrimento para a criança e para os seus pais, que custam em entender o que está acontecendo. Ninguém tem culpa quando nasce uma criança transgênero, nem mãe, nem pai e certamente não a criança. Quando são rejeitados pela família, essas crianças podem crescer odiando o próprio corpo, com baixa autoimagem e baixa autoestima. O que fazer por elas é o assunto dessa edição de Escola de Pais. Se formos à internet, vamos ver que há centenas de crianças em todo o mundo na mesma situação. Não estão de acordo com o corpo que têm. Meninas querem ser meninos e serem chamados de ele, assim como há meninos que querem ser meninas e serem chamados de ela. Em geral, isso acontece por volta dos 2 ou 3 anos, mas há casos de crianças bem menores que já se identificam com o sexo oposto. A criança transgênero percebe o que está acontecendo com ela e geralmente assume logo o discurso de que quer um corpo compatível com o sexo que sabe que tem. É importantíssimo que o pai e mãe, ao observarem que tem filho ou filha transgênero, assumam imediatamente a realidade e ajam de acordo. Não adianta tentar disfarçar ou esconder. O melhor é tornar pública a situação e a aceitação da criança, que já vai ter muito problema com o preconceito social, que, por exemplo, a impedirá de ter acesso ao banheiro que ela acha que tem direito de frequentar. Seu filho ou filha vai viver com pessoas totalmente despreparadas e ignorantes, certamente terá problemas com elas e por causa delas. Algumas crianças têm bem cedo a percepção da sua situação. Assim que podem falar, querem assumir seu sexo real em oposição ao sexo biológico dos genes e hormônios, seu sexo psicológico de direito, de acordo com seu gênero. Não se sabe até agora exatamente por que uma criança nasce transgênero e por que um menino biologicamente perfeito, inclusive com pênis, insiste em afirmar que é uma menina e que quer o seu corpo corrigido. Pediatras e mesmo especialistas têm dificuldade em confirmar se a criança é transgênero, mas devem ouvir o que ela diz e aceitar a informação da própria criança. Não importam os cromossomas, os hormônios, o biotipo. Se ela diz que é uma menina, é melhor acreditar, porque isso não tem como mudar. Educação, repressão, promessa, nada vai mudar essa criança, a não ser que os pais, realistas e bem informados, comecem a cuidar da mudança que fará com que ela fique satisfeita. O transtorno de identidade de gênero deve ser respeitado por pais, parentes, amigos, professores, médicos, que devem fazer o possível para restabelecerem a identidade correta da criança e fazê-la ser feliz no futuro. Quando apresentaram a um transgênico de 3 anos 2 bonecos, o de um menino e o de uma menina, perguntado quem ele era, o paciente não teve dúvida. Apontando o pênis do boneco, disse: "Agora esse sou eu", para logo acrescentar apontando para a boneca: "Mas eu quero ser essa e que você me chame de ela". Alguns cientistas atribuem o transtorno de gênero a um problema hormonal ocorrido com o feto ainda na barriga da mãe, mas ainda falta prova científica e explicações do porquê. Mas é certo
que crianças transgênero cujos pais não aceitam sua realidade e obrigam o filho ou filha a uma vida de mentira e de engano sofrem 2 vezes, sujeitos à depressão e à depressão grave, sobrevivendo nas sombras registradas pela família. Os pais devem decidir logo que seu filho ou filha deve viver de acordo com o gênero que determinou seu sexo. A maioria dos transgêneros sonha com a possibilidade de uma cirurgia de redefinição sexual, que está mais adiantada para os meninos que querem mudar para meninas do que para as meninas que sonham em ser meninos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, transexualidade é a condição que deve ser considerada como um tipo de transtorno de identidade de gênero. Refere-se a indivíduo que possui uma identidade de gênero diferente da designada no seu nascimento e ao desejo de viver e ser aceito como do sexo oposto. Usualmente, o transgênero manifesta desconforto ou impropriedade do seu sexo anatômico e deseja que seja bem feita uma transição de seu sexo de nascimento para o sexo oposto através de terapia de reatribuição de gênero para o seu corpo. A França foi o primeiro país a deixar de considerar o transtorno de identidade de gênero como um transtorno mental em 2010. Os requisitos mínimos para que uma pessoa seja considerada transexual estão sempre em debate e evolução. Os agentes de saúde é que estão mais adiantados no assunto e acreditam que existe um conjunto de procedimentos como psicoterapia, hormonioterapia e cirurgia capaz de resolver o transtorno de identidade de gênero. Na definição mais simples, transgênero ou transexual é alguém que se identifica como sendo do sexo oposto. O transgênero também é chamado de transexual ou neurodiscordante de gênero. Mas muitos deles recusam ser chamados de trans, porque não pretendem mudar de sexo para assumir o sexo oposto. O que eles querem é assumir o sexo que lhes compete, até porque a transexualidade não está associada ou é dependente da orientação sexual. Essas pessoas consideram até uma insensibilidade serem confundidos com homossexuais e homoafetivos. Em 1936, Havelock Ellis cunhou o termo inversão sexo-estética para descrever o fenômeno dos travestis. Só na década de 20 surgem os primeiros relatos de cirurgia para mudança de sexo, as chamadas cirurgias de adequação sexual. Experiências com o que atualmente chamamos de transexualismo foram feitas na Alemanha em 1923. Um dos pacientes foi o pintor Einar Wegener, aos 40 anos. Retiraram dele os testículos e o pênis. Depois ele adotou o nome Lili Elbe e a nacionalidade dinamarquesa. Foi também na Dinamarca que se registraram cirurgias bem-sucedidas como a de Robert Cowell, aviador da Segunda Grande Guerra, que se tornou Roberta Cowell, sem notoriedade e divulgação. Alfred Kinsey, biólogo que se tornou sexologista no final dos anos 30, em 38 começou um amplo estudo que documentou quem faz o quê com quem em termos sexuais. Seus famosos relatórios revelaram que 4% da população masculina era exclusivamente homossexual, que 37% dos homens adultos haviam tido uma experiência homossexual na infância ou na adolescência com orgasmo, e 50% já havia respondido a estímulos homoeróticos. Foi ele quem retirou a homossexualidade da anormalidade. Em 1949, David O. Caldwell utiliza o termo psicossociopatia transexual e logo transexualismo para descrever o extremo exemplo de desconforto de gênero de uma garota que queria ser homem. Em 1952, um jornal americano publica a história de Christine Jorgensen, nascida em Geórgia, e as questões de identidade sexual ganham conhecimento público. Garoto quieto, de maneiras femininas, aos 19 anos foi servir às Forças Armadas. Percebeu que não era atraído sexualmente pelas mulheres e sim pelos homens, mas não era homossexual. E o seu interesse era, nas suas palavras, o de uma mulher por um homem. Deu baixa, interessou-se nas pesquisas sobre hormônios femininos feitas na Dinamarca e foi para Copenhague à procura do endocrinologista Christian Hamburger,
pedindo ajuda. Conseguiu usar hormônios e ser operado 2 vezes. Primeiro, retirou os testículos e, em 1952, o pênis. Ninguém à época pensava ainda em construir uma vagina. Passou a se vestir como uma mulher e, em 67, escreveu sua biografia. Nunca se casou nem teve amante. Foi perseguida por pregadores, religiosos, políticos e moralistas. Começou a beber e a beber muito até morrer em 1989. Um autor importante é John Money, nascido na Nova Zelândia, mas imigrado para os Estados Unidos aos 26 anos. Ele fez doutorado em psicologia na Universidade de Harvard, com o tema de intersexo. Pesquisador e especialista, fez uma carreira meteórica no Johns Hospital. Money fazia uma diferenciação entre sexo biológico e gênero e estabeleceu uma teoria psicossocial de gênero e identidade. Foi o fundador da Clínica de Identidade de Gênero e responsável por muitas cirurgias de reatribuição sexual nos anos 60 e 70. Para ele, é a autodenominação da criança como masculina ou feminina que determina seu gênero. Segundo ele, essa determinação dá-se no máximo até os 4 anos e meio de vida da criança e é irreversível. Robert Stoller, psicanalista importante no estudo do transexualismo nos anos 60, separa sexo de gênero. O sexo tem definição biológica e o gênero definição sociopsicológica. No início dos anos 70, o transexualismo foi aceito oficialmente como síndrome. Em 73, foi criado o termo disforia de gênero. Em 1977, criou-se o Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, onde foi desenvolvido o Código Ético e o Estatuto do Tratamento Padrão. Com a publicação do Manual da Associação Psiquiátrica Americana, em 1980, o uso do termo transexualismo e transtorno da identidade de gênero foi legitimado no universo psiquiátrico e médico. A Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, na sua 10ª versão, reconhece os chamados transtornos de identidade de gênero na infância. Isso permitiu a prática legal de tratamentos hormonais e cirurgias plásticas de redistribuição de sexo pelos médicos em todo o mundo. O Brasil custou muito para deixar de considerar os transgêneros como homossexuais. Mas no país nunca houve leis anti-homossexuais, o que não impediu nem impede a repressão policial e a discriminação. Foi em 1972 que ocorreu a primeira cirurgia de adequação sexual no Brasil. Custo do pioneirismo, 2 processos, um criminal e o outro no Conselho Federal de Medicina, sendo o médico condenado em ambos. Só em 1992 o conceito de homossexualidade ficou ultrapassado. Surgiu o conceito de homoerotismo, que desconstruiu o sentido científico e introduziu o desejo sexual. Mas a crença verdadeira de pertencer ao sexo oposto não foi beneficiada nem com o estudo. Em 1997, uma resolução do Conselho Federal de Medicina passou a autorizar, segundo determinados critérios, a realização das cirurgias de transgenitalização. A fila de pacientes esperando a autorização do CFM passa de 1.000. Mas os tratamentos de transexuais continuam em pesquisa. O primeiro brasileiro transexual operado foi Edilson Braga, hoje Bianca Braga. A cirurgia foi no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Campinas. Até hoje, embora cirurgias de retribuição sexual sejam autorizadas e irreversíveis, a situação legal e jurídica da pessoa operada é extremamente difícil. A mudança de nome e sexo e a obtenção de nova documentação que diminua o constrangimento ainda é difícil de vencer pela dificuldade burocrática e a má vontade das autoridades. Vamos fazer um breve intervalo, a Escola de Paz já volta. A questão transexual recente dentro da medicina e mesmo em outras áreas de pesquisa. Há muito a ser debatido, revelado, conhecido e muito trabalho de conscientização e de comunicação a ser realizado.
Exposta à discriminação, chacota e humilhação, ao preconceito e à ignorância, os transexuais precisam de reconhecimento e respeito, o que será quase impossível de conseguir sem a legalização e legitimação que devem se seguir a uma mudança de atitude da sociedade, a começar no serviço de saúde e pelos médicos, psicólogos e psiquiatras. Os adultos costumam ver a infância como uma etapa idílica da vida, quando as crianças só brincam e são felizes sem preocupação. Na infância estaremos protegidos de crises existenciais e não perderíamos noites de sono matutando sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas não é verdade. Quem ainda tem alguma dúvida, que abra o computador e veja no YouTube um documentário, My Secret Self, em português, Meu Eu Secreto. É a história de crianças que nasceram meninos, mas sabem que são meninas, e de uma menina que sabe que é menino e sofrem com isso. São crianças transgênero ou transexuais e a infância delas não será fácil de recordar. São crianças de 3 anos, insatisfeitas e infelizes com seus corpos, que tentam até morrer por não suportarem a incompreensão e o sofrimento, por não poderem ser quem na verdade são. É difícil até imaginar que crianças tão novas sejam capazes de tanta consciência de si e pudessem sobreviver a um drama tão terrível. Esse tipo de desentendimento entre mente e corpo surge ainda no útero e se manifesta após o surgimento da ideia do eu. Certamente, crianças transexuais sempre existiram, mas eram negadas, encobertas. Hoje, com tratamento, talvez tenham mais esperança de trocar de sexo e viver em público uma vida mais feliz. Leiam o livro Evolução do Gênero e da Sexualidade, de Joan Rossgarden. Até a 8ª semana de gestação, os cérebros feminino e masculino são iguais. Aí o corpo da mãe reconhece se o embrião é um XX ou um XY. Caso seja XY, o embrião sofre um banho de testosterona e o cérebro desenvolve-se como masculino, correspondendo com a genitália. Caso seja XX, não há esse banho de testosterona e o cérebro vai se desenvolver como menina, de acordo também com a sua genitália. O problema é quando algo genético da mãe ou da criança, ou ambiental, por conta do emocional ou da nutrição da mãe, faz com que o processo não ocorra como deveria. E a criança desenvolve-se com o cérebro de um jeito e a genitália de outro. Há muitos casos bem documentados, inclusive o de Thomas Beattie, um transgênero que tomou hormônios e trocou de sexo. Fez a cirurgia que tirou os seios e a genitália, mas manteve útero e ovários. Casou, mas durante 10 anos não tiveram filhos, até porque sua mulher, Nancy, precisou tirar o útero. Então ele decidiu usar a inseminação artificial e engravidou, tendo 3 filhos através de uma cesariana. Um estudo da Universidade de São Francisco mostra que as crianças transgênero rejeitadas pela família suicidam-se com uma frequência 4 vezes maior. Crescidas abusam de drogas e têm 2 vezes mais risco de contrair AIDS. Conheci um menino transgênero. Aos 2 anos, Daniel já sabia que era uma menina e queria ser referida como ela e chamada de Vera. Seu pai saiu de casa e acusou a mulher de ter lhe dado um filho bicha. Não houve argumento que o fizesse entender a situação. Foi Dona Silvia quem procurou-nos pedindo que fizéssemos matéria sobre transgêneros. Imaginando que isso só acontecesse na adolescência, prometemos fazer a matéria, mas explicamos que não aqui, na Escola de Pais, onde só cuidamos de crianças de 0 a 6 anos de idade. Foi quando ela disse que o filho tem 3 anos. Ela não quer aparecer nem expor o filho. Dá para entender. Não parece haver maior sofrimento
do que não poder ser quem de fato somos. Ainda bem que há o amor, a solidariedade, o respeito aos diferentes. Não resolve o problema, mas é o que temos a oferecer, nós que fomos poupados desse sofrimento.